Olá, minha turminha querida, tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje nós vamos falar sobre quadriláteros e também sobre um artista chamado Piet de Mondrian, que trabalha com quadriláteros e é bem conhecido, bem famoso. Continue me acompanhando, que é para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre isso. Bem, minha turminha, vem comigo, vamos conhecer sobre os quadriláteros. Então, quadrilátero é um polígono que possui quatro lados. Essa figura geométrica bidimensional é formada por lados, vértices, ângulos e diagonais. Lados são segmentos de reta que formam o contorno do polígono. Já os vértices são os pontos de encontro dos segmentos de reta. Os ângulos, por sua vez, são 4 ângulos internos que somam 360 graus. E as diagonais são duas diagonais que ligam 2 vértices não consecutivos. A Proeneida vai passar agora a imagem de um quadrilátero para vocês conhecerem essa figura geométrica que nós estamos estudando. Agora que vocês já viram a imagem de um quadrilátero, já conseguem identificar, vamos conhecer os tipos de quadriláteros. Os principais quadriláteros são os trapézios e os paralelogramos, que se diferenciam pelo número de lados paralelos. Os trapézios possuem um par de lados paralelos e são classificados em trapézio retângulo, trapézio isósceles e trapézio escaleno. Observem a imagem. Os quadriláteros que não possuem lados paralelos são chamados de quadriláteros irregulares. Observem as figuras. É importante definir também sobre paralelogramo. Uma figura plana recebe o nome de paralelogramo quando os lados paralelos da figura apresentam a mesma medida, os ângulos opostos da figura apresentam a mesma medida, suas diagonais se cortam no ponto médio, chamado de M, representado pela letra maiúscula, e a outra situação é que qualquer segmento de reta, ou seja, o lado, pode ser considerado a base da figura. A área de um paralelogramo é calculada multiplicando a base da figura pela altura. Já o perímetro é a soma das medidas dos lados do quadrilátero. Vocês vão ver isso nas aulas de matemática mais adiante. Alguns paralelogramos recebem nomes específicos, por apresentarem características próprias. São eles: retângulo, quadrado e losango. Continuem me acompanhando para a gente conhecer cada um deles. A Proeneida não pode esquecer também de falar sobre os trapézios, que são quadriláteros com um par de lados paralelos e cada lado paralelo é chamado de base. Existem 3 tipos de trapézios. Trapézios isósceles, que apresenta 2 lados com a mesma medida e 2 diferentes. Trapézio retângulo, que apresenta 2 ângulos de 90 graus. E o trapézio escaleno, onde todos os lados da figura apresentam medidas diferentes. Continue acompanhando as imagens para vocês perceberem a diferença entre eles. Então, minha turminha, vem comigo que eu vou apresentar para vocês algumas obras do Piet de Mondrian. Piet Mondrian. Ele nasceu em 1872 e faleceu em 1944. Foi um artista holandês de destaque no movimento modernista europeu no início do século XX. Também foi responsável por um trabalho no qual buscava refletir as leis matemáticas universais. Seu nome está relacionado à corrente da arte denominada neoplasticismo. Lembra que a Pro falou sobre os quadriláteros, que é assunto da área também de matemática e geometria? Pois é, formas geométricas, figuras geométricas, que é o assunto que nós estamos estudando. E falando sobre os quadriláteros, o Mondrian também deixou uma obra importantíssima que influenciou outros artistas.
evidenciando-se nas artes gráficas e na arquitetura. Bacana conhecer sobre o trabalho do Mondrian, não é? Pois bem, ele tem algumas obras que são mesmo de destaque. Ele fez uma composição em tabuleiro de damas com cores claras em 1919. Nesta composição, ele já possui um trabalho mais parecido com um outro trabalho que o consagraria futuramente, que é o que eu vou apresentar para vocês nas imagens. Tem um trabalho que se chama Composição com Vermelho, Amarelo e Azul, criada em 1921. Nessa obra, o Mondrian já exibe uma composição na qual as cores apresentadas são as primárias, assunto da nossa aula também, cores primárias. E essas cores primárias são dispostas em figuras quadradas e retangulares, que é o nosso assunto da aula, sobre os quadriláteros, delimitadas por nítidos traçados pretos. Posteriormente, ele criou trabalhos diversos, utilizando as mesmas bases de cores, mas ele variava o tamanho e disposição das formas. Tem um trabalho também que a Proeneida quer falar para vocês, que se chama Broadway Boogie Woogie. Teve até uma novela exibida na Rede Globo que falava sobre isso. Então, essa tela dele é de 1942 e esse trabalho é um dos mais significativos da produção de Mondrian. Nele, nós vemos uma combinação de cores dispostas em linhas amarelas, como se fossem grades. Parece também com um joguinho do Come Come, aquele do Atari ou do videogame que a gente brincava ou brinca. Então, o título do quadro do Mondrian, desse quadro que a Pro falou, Boogie Woogie, é uma homenagem ao estilo musical Boogie Woogie, pois o artista era um grande apreciador da música nova-iorquina. Atualmente, esse quadro está no Museu de Arte Moderna de Nova York, pois foi comprado pela artista brasileira Maria Martins e doado à instituição. Bem, eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais sobre o Piet de Mondrian e sobre as suas duas obras que eu considero mais famosas e mais oportunas para o momento e para o nosso assunto de quadriláteros. Continuem me acompanhando. Bacana, né, minha turminha? Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer sobre o assunto quadriláteros. Espero que vocês também tenham gostado de conhecer sobre o artista Piet de Mondrian. E agora a Proeneida vai lançar um desafio em dose dupla, como ela vem aí nesta imagem que vocês estão vendo. O desafio é o seguinte: o primeiro desafio, vocês vão criar uma composição, que pode ser por meio de desenho, recorte, colagem, pintura, utilizando a criatividade e os materiais que vocês tiverem disponibilidade na casa de vocês para fazer este trabalho. Podem utilizar como exemplo as obras do Piet de Mondrian, o artista que nós acabamos de estudar. O outro desafio é o seguinte: baseado no assunto quadriláteros, vocês vão procurar aí na roupa da Pro exemplos de quadriláteros que se assemelha a um jogo, e a Pro quer saber qual é o jogo. Muitas pessoas gostam desse jogo e que é feito utilizando esses quadriláteros que nós acabamos de conhecer. Eu fico aguardando a resposta de vocês desse desafio nos grupos de interação, seja por meio do Facebook, do Telegram, ou do Instagram, ou do WhatsApp. Combinado? Espero que vocês tenham gostado de conhecer sobre esses assuntos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou, não deixa de curtir lá no canal da Pro, deixar o seu joinha, o seu like. Beijinhos, continuem se cuidando e até a próxima aula. Tchau, tchau, minha turminha!